Então, pessoal, agora vamos abordar alguns aspectos históricos e aspectos gerais também dos seguros no mundo. Então, a gente pode observar que os seguros já surgiram junto com a necessidade do homem de manter o seu patrimônio. E ele procurou estabelecer isso na forma de um contrato. Inicialmente era um contrato informal estabelecido entre duas partes, portanto sempre fez parte desse conceito de seguro a ideia de duas ou mais entidades, ou duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas. Um chamado de segurador e outro de segurado. O segurador é aquele que vai estabelecer a manutenção do seguro caso ocorra alguma iminência chamada de sinistro ou um risco iminente. O segurado é aquele que procura fazer um contrato para manter o seu patrimônio e procurar restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro no momento em que ocorre algum dano ou perda ao seu patrimônio. Então, esse equilíbrio entre segurador e segurado se dá na forma de um contrato, e esse contrato procura manter ou estabelecer o equilíbrio econômico. Então, os seguros surgiram dessa necessidade do homem de se proteger dos perigos imprevistos e com essa necessidade também de percepção, de compartilhamento, de mutualismo com a divisão de riscos. A primeira forma de seguro, então, surgiu com o Código de Hammurabi no século XVIII a.C. Então, foi uma forma de contrato, embora embrionária, que ocorreu entre as partes para a manutenção de uma forma segura ao realizar viagens. Então, quando eram realizadas viagens por essa equipe de comerciantes, procurava-se manter uma forma de estabelecer o equilíbrio econômico a partir de um dano ou risco que pudesse ocorrer. O caso similar acontecia na Babilônia com a perda de camelos. Então, quando se perdia um camelo na travessia, ganhava-se outro dos demais criadores. E assim outras formas de seguro foram se proliferando ao longo da história. Um outro exemplo que temos ocorre na Grécia, com a criação da lei de Rhodes, que objetivava a proteção contra os perigos do mar. Então, com essa lei, os prejuízos ocorridos em uma viagem marítima eram repartidos entre os donos das cargas e das embarcações. Antigamente acreditava-se que existiam dragões no mar e que, com as poucas tecnologias que existiam, também não se tinha a noção dos perigos que ocorriam em mar aberto. Inclusive, antes de Copérnico, acreditava-se que a Terra era quadrada e que em um determinado momento a embarcação cairia quando saísse do oceano. Então, até esse período, acreditava-se em todos esses perigos que o mar possuía, por isso os seguros procuravam restabelecer o equilíbrio econômico para essas embarcações. No ano 1000, agremiações procuravam minimizar ou mesmo eliminar o impacto de prejuízos ocorrentes em situações de transportes. No século XII, surgiram as confrarias. O que eram essas confrarias? Eram associações simples entre indivíduos na busca de benefícios comuns. Então sempre ocorreu essa ideia de criar fundos para dividir os prejuízos em caso de infortúnio. E isso foi se multiplicando para vários segmentos. Tornou-se popular a prática de empréstimos para o financiamento de viagens. E essas práticas de mutualismo foram proibidas no ano de 1234 pelo Papa Gregório IX. Em 1347 foi feito o primeiro contrato de seguro, propriamente dito, e esse contrato se referia ao transporte de mercadorias entre Gênova e a cidade de Maiorca.
A primeira apólice que se tem registro aconteceu em 1385, em Pisa. No século XV surgiram as Misericórdias, que eram associações fundadas por membros religiosos, entre associações também de artes e ofícios, compostas de indivíduos que partilhavam uma mesma atividade profissional. Os primeiros seguros a receber regulamentação foram os seguros marítimos, e por volta de 1370 são promulgadas em Portugal as primeiras leis sobre seguro. Ainda nesse país, no ano de 1383, foi criada a primeira Lei Nacional de Seguros. Em 1488 foi assinada a primeira apólice de seguro terrestre conhecida, e tal apólice foi assinada em Florença a favor do rei de Nápoles, Fernando I, garantindo ao mesmo uma coroa preciosa enviada de Florença para Nápoles. Em 1575, na Inglaterra, foi criada na Real Bolsa de Comércio a Câmara de Seguros. Em 1578, já em Portugal, foi criado o cargo de corretor de seguros. E no ano de 1583, em Londres, foi registrada a primeira apólice de seguro de vida. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, são criadas as primeiras sociedades de seguros. E a mais comumente citada, a mais conhecida, é a chamada Lloyd's, fundada por Edward Lloyd, e que se tornou uma das mais tradicionais companhias de seguro do mundo. Então, nessa época que ocorreram os primeiros avanços estatísticos conquistados por Pascal, que contribuem para a evolução dos seguros, principalmente para a estimação de eventos futuros. E também para estimações com enfoques quantitativos, com mensurações mais aproximadas e buscando sempre a mensuração de riscos. Em 1693 foi publicada na revista científica Transactions tabelas de expectativas de vida, que se tornaram as tábuas de mortalidade, por Edmund Halley. Em 1667, outro fato marca a história de seguros, em Londres, pois ocorre um grande incêndio que devasta a cidade. Então, diante desse fato, anos mais tarde, na própria Londres, surgiu a primeira companhia de seguros contra incêndio, o que criou o primeiro seguro contra incêndio do mundo. No século XVIII, surgem na Inglaterra as primeiras companhias seguradoras no ramo vida. E ainda no século XVIII, em 1789, foi criado o primeiro Código Uniforme de Seguros. No século seguinte, surgiram os Montepios, que consistiam em um sistema alimentado por cotas para propiciar a pensão por morte a ser deixada a beneficiários. E no século XX, esse ramo de seguros se expandiu e chegou a seguros mais inusitados, como seguro de indenização por divórcio, por nascimento de gêmeos, entre diversos outros, inclusive em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Então foi um ramo que se expandiu bastante e aumentou também a demanda por profissionais neste campo. O que a gente pode observar é que o seguro acompanha a evolução da raça humana e a cada novo passo dado surgem novas necessidades de seguro que vão surgindo acompanhando o desenvolvimento e a cultura. Então, como o exemplo que eu forneci no início da videoaula sobre os seguros para celulares, os celulares surgiram como uma nova tecnologia e ao mesmo tempo que surgiu essa nova tecnologia, surgiu novas formas de cultura, novas formas de comunicação e a partir dessa nova forma de comunicação foi gerado um seguro, aumentando ainda mais esse campo de seguros. Então, ficamos por aqui. Bons estudos!